Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje nós vamos para a aula de número 36 do curso de Teologia da Cúrio Centro Educacional. Nós estamos concluindo o módulo Eclesiologia, já falamos sobre a natureza da igreja, falamos sobre as características da igreja, a sua origem e hoje vamos falar sobre a missão da igreja. Então vamos juntos aí nesse importante aprendizado. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a discussão acerca do verdadeiro chamado do cristão, cristão como igreja. Nós somos igreja, ok? Fazemos parte da Assembleia dos Eleitos de Deus, isso que nós já estudamos ao longo das aulas. Agora nós precisamos entender qual é a nossa vocação, o que é ser igreja. O objetivo dessa aula é nos mover para uma ação mais centralizada naquilo que realmente é o propósito estabelecido pelo Criador para a sua igreja. Então, nesse caso, nós vamos entender se realmente estamos ou não cumprindo o chamado pelo qual nós fomos separados. Sem perda de tempo, vamos iniciar aí com essa reflexão. Qual a missão da igreja? Por que a igreja existe? Qual a sua função, a sua finalidade aqui na Terra? Eu separei várias respostas. Adorar a Deus. Essa é a resposta mais comum quando se pergunta qual a finalidade da igreja. Adorar a Deus. Existem aqueles que vão dizer pregar a palavra de Deus. Também é uma outra resposta muito utilizada, muito comum. E temos aqui também organizar cultos bíblicos, públicos, melhor. A gente vê dentro da constituição da igreja que as igrejas sempre, elas se desenvolvem a partir da organização de cultos. Quanto mais cultos a igreja vai se desenvolvendo, praticamente tudo gira em torno dos cultos que são realizados, cultos públicos. Bom, analisando melhor essas três respostas, pode haver outras, mas essas são as mais comuns, nós podemos perceber que há uma generalização, uma superficialidade. Por exemplo, quando falamos adorar a Deus, isso também ocorre de outras formas. A gente pode adorar a Deus em casa, no trabalho. Adorar a Deus é reconhecer a sua existência, reconhecer... É uma questão muito mais profunda, muito mais complexa, o que realmente seja adorar a Deus. Pregar a palavra de Deus também é algo que faz parte, A gente tem aí hoje tantos outros meios, além dessas organizações instituídas, para pregar a palavra de Deus. Então, dessa forma, fica um pouco genérico também essa resposta. Organizar cultos bíblicos também, públicos, mas eu errei aqui no final, também acaba sendo uma resposta muito genérica. Penso que essas três respostas estão corretas, entretanto, elas não apresentam a essência do que seja realmente a função da igreja. A igreja, na verdade, ela é muito mais do que isso, não que isso seja pouco, não, mas aprofundando mais, eu quero aqui apresentar algumas explicações que as Escrituras nos trazem sobre o papel da igreja, sobre o meu papel como cristão, como parte da igreja, corpo de Cristo. Bom, eu separei aqui uma colocação baseada em Mateus 11, 28 a 29. Ser discípulo. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Antes de Jesus proclamar aos discípulos que eles deveriam ir ao mundo pregar a palavra, primeiramente ele os ensinou a ser discípulo, a andar com Jesus, seguir os passos de Jesus, aprender com ele. Então, a igreja, primeiramente, ela é chamada para ser discípula de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, andar como Jesus andou, trilhar o caminho bom do Senhor que o Mestre nos proporcionou. Olha aqui um outro texto que faz também alusão
a essa importância de sermos parecidos com Jesus, sermos discípulos dele aqui, ó. Parecer com Jesus. Esse já é um texto de Paulo, que escreve aos irmãos de Roma, né? Ele diz assim, ó, porque os que dantes conheceu também, os predestinou, falando sobre Deus, sobre o plano dele para com os escolhidos, com os eleitos, com a igreja, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus escolheu a igreja para ser a imagem do seu Filho, para ser semelhante, parecido com Cristo. Então, essa é a missão da igreja, essa é a missão. Antes de eu adorar, antes de eu pregar a palavra, antes de eu realizar cultos, eu primeiramente preciso parecer com Jesus. Se eu não parecer com Jesus, a minha adoração, a minha propagação do evangelho, a minha participação do culto não será relevante, porque eu não estou cumprindo a essência do chamado de Deus. Fazer o que Jesus fez. Ó, e chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer aquilo que Jesus fez. Ele fez discípulos, ele formou pessoas, ele instruiu, ele ensinou. Então, depois que nós somos instruídos, somos discípulos, nós vamos fazer aquilo que Jesus fez, completando a nossa obra, completando o nosso chamado, pelo qual Deus já na eternidade predestinou. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de número 36 do curso de Teologia. Na sequência, vamos entrar no módulo Hermenêutica, onde trabalharemos 4 aulas falando sobre como interpretar melhor as Escrituras. Então, continuando aí firme no curso, aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até mais!